Buonasera, Harshipate, bom dia, graça e paz. Privilégio enorme estar aqui com os irmãos, aqui em Campina Grande. Eu acho que faz uns 8 anos que eu vim por aqui, por causa da consciência cristã, faz muito tempo. Estou com muita saudade dessa cidade maravilhosa. Então, muito obrigado pelo acolhimento de vocês. Trago também o abraço da família Lopes, Jaciane, Karen e Kalel, né? Estamos aí, estão acompanhando, se Deus quiser, né? E Karen tem 1 ano e meio, tá? E Kalel tem 18 dias, né? 18 dias. Então, é um povo, né? Temos um povo aí, uma congregação para levar para a Romênia, né? Então, irmãos, ficamos muito contentes por esse convite, né? Se Deus quiser, em uma outra ocasião, antes de partirmos no início do ano que vem, quem sabe, podermos estar, eu gosto de estar toda a família junto, assim, para estar divulgando o projeto e tudo mais. Ótimo. Então, irmãos, eu fico muito contente e, assim, agradeço de coração pelo esforço em poder dar essa oportunidade de podermos estar transmitindo as Escrituras e também divulgar o projeto Conviver. Então, vamos iniciar trazendo um texto da Palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Primeiro vamos fazer a exposição bíblica, posteriormente a apresentação do projeto. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor do versículo 1 ao 5. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Pai Celeste, te louvamos, te bendizemos mais uma vez, que o Senhor aplique a sua palavra no coração do teu povo, naquele que está disposto a te ouvir e a te obedecer, e que seja eu um instrumento do Senhor nesta manhã, e assim sejamos edificados e desafiados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus queridos irmãos, eu tenho uma pergunta muito intrigante para fazer a vocês. Imagine se você com sua família ou sua equipe chega num campo missionário, seja numa tribo amazônica, ou seja num campo africano, alguma tribo distante, longínqua, neozelandesa, da Oceania, enfim, algum povo distante. E ali você entra, você começa a aprender língua e cultura e aprende a comer aqueles bichos lá, comer aquelas coisas diferentes, aquelas comidas, aqueles costumes, você começa a aprender e tudo mais, e você começa a anunciar a palavra, você tem a sua Bíblia na sua língua portuguesa e começa a anunciar, contar as histórias bíblicas para aquele povo que nada conhece sobre o Senhor Jesus e muito menos sobre o nosso Deus. E de repente alguém faz uma pergunta assim a você: o seu Deus fala a sua língua, mas não fala a minha, se referindo à tradução bíblica. O que você responderia? É só para você pensar, tá?
É uma pergunta intrigante que é muito comum muitos dos nossos colegas e amigos estarem passando por isso costumeiramente. Voltando aqui para Atos dos Apóstolos, temos esse livro com 30 anos de história da igreja. Certamente essa igreja missionária já ouviu muito sobre Atos, você já leu o Atos todo, não preciso falar tanto. Capítulo 1, versículo 8, resume muito bem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E assim, Jesus resume muito bem a história primitiva da igreja ali, desde a sua ascensão até a primeira prisão de Paulo em Roma. E então começa uma grande perseguição por causa de Estevão, por causa daquele debate que houve por conta ali dos fariseus, religiosos, saduceus e tantos outros ali. Levaram ele para fora da cidade, apedrejaram, e Saulo estava ali cogitando, apoiando toda aquela barbaridade. Passa-se o tempo, então começa-se uma grande perseguição a nível local ali na Judéia, e muitos crentes passam a se espalhar para o norte, para o sul e para as várias partes do mundo. Pessoas comuns, pessoas que pouco conheciam do Antigo Testamento, mas conheciam o Senhor Jesus e estavam dispostas a tudo, a dar a vida por Ele e divulgar o nome dEle por onde quer que passassem. E então eles passam a divulgar, a ir para o norte e chegar na Síria, mais precisamente na cidade de Antioquia. Então nós entendemos que ali se consolida os confins da terra, porque quando vamos analisar a partir da igreja de Antioquia, como foi a divulgação do evangelho, essa igreja tem um papel fundamental na explanação, na exportação do evangelho no mundo greco-romano nessa época. E interessante que quando muitos estão se convertendo ali naquela mega cidade de 500 mil habitantes, cosmopolita, várias nacionalidades adentrando naquela cidade, comércio, enfim, tantas outras coisas, os apóstolos ficam sabendo e vão mandar Barnabé lá. Barnabé vai lá conferir o que está acontecendo. O evangelho chegou entre os gentios oficialmente, legitimamente, está ali consolidado. E então, Barnabé vai lá, confere tudo aquilo, volta com a boa notícia para os irmãos em Jerusalém. Deus está fazendo grandes coisas, e então ele vai buscar Saulo lá em Tarso, na Cilícia. Aqui, claro, quando Barnabé foi buscá-lo, já havia 10 anos que ele teve o encontro real com Cristo. Então, Saulo está lá em Tarso, então ele vai buscar ele, que ele tem os seus dons espirituais, dons de mestres e tudo mais, e aí traz ele para perto para trabalhar ali em Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia passa a ser a igreja do apóstolo Paulo, nada mais, nada menos. E então ele passa um ano com aqueles irmãos e discipulando, consolidando, treinando líderes, e a partir dali eles voltam para Jerusalém para socorrer os irmãos por causa daquela situação da fome e tudo mais. Voltam novamente para Antioquia trazendo João Marcos. É quando Lucas narra como era essa igreja em que foi pela primeira vez na história do povo de Deus chamados de cristãos. Então, os pequenos cristos estão aqui sendo descritos maravilhosamente por Lucas nesse texto. Então, queridos, queremos tratar aqui a respeito de uma igreja missionária, algumas características de uma igreja missionária. Aqui no verso 1 vai definir essa primeira característica, que é diversidade, tanto de dons como de pessoas distintas. Aqui ele diz profetas e mestres. Sabemos que profetas eram aqueles que eram responsáveis para a enunciação da palavra, segundo as Escrituras. E mestres eram aqueles que eram responsáveis, que são, obviamente, para treinamento, edificação, consolidação daqueles irmãos que se converteram através da mensagem proferida por aquele que anunciou a palavra. Temos aqui alguns desses líderes aqui descritos
como Barnabé, que era europeu, natural de Chipre, um levita. Temos aqui Simeão, por sobrenome Níger, possivelmente um negro, um africano, porque Lucas classifica aqui Níger, significa literalmente negro. Lúcio de Cirene era outro africano, porque Cirene é a capital da Cirenaica, que fica ali no norte da África, hoje na Líbia. Também aqui está o Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca. Olha só, Manaém era alguém aristocrata, criado com reis, porque está aqui colasso, ou seja, aquele que foi irmão de leite. Então, o Herodes, que é classificado aqui da dinastia herodiana, é o que mandou matar João Batista. Então, temos 2 europeus, temos um europeu, temos 2 africanos, um asiático e, por último, Saulo, benjamita, natural de Tarso na Cilícia, e ali era judeu, era uma pessoa versada, conhecida e conhecia muito bem a Torá, o Antigo Testamento. Enfim, teve um encontro com Cristo e passou a ser conhecido como apóstolo aos gentios. Saulo não se tornou Paulo, né? Como alguns aí ficam afirmando, né? Saulo e Paulo a mesma coisa, mesmo nome, só que um é versão aramaica, o outro é versão grega. Ele se apresentava como Paulus para os gentios, porque ele era chamado para ser apóstolo aos gentios. Ele preferiu o nome gentílico dele do que o nome hebraico. É interessante. Então, temos aqui uma diversidade, como de dons, como de pessoas distintas. Aí eu faço uma pergunta a você. Você queria que a sua igreja fosse todo mundo igualzinho a você? Já pensou? Todo crente que você conhecesse, todo mundo que você convivesse, igualzinho a você. Mesmo jeitinho, mesmos pecados, mesmas manias. E aí? Acredito que a maioria não, né? Tem igreja igual a mim, misericórdia. Deus me livre. Eu preciso de irmãos melhores do que eu. Eu preciso de irmãos mais santos do que eu. Eu preciso de irmãos que quando eu estiver abatido, debilitado, venha a querer fortalecer. Eu preciso dos dons que Deus deu àquele irmão e Deus não me deu. Eu preciso, isso é absoluto, irmãos. Nós precisamos uns dos outros e ponto. Deus nos criou assim. Desde o Éden, Deus criou 2 para um estar ajudando, sendo parceiro do outro, sendo amigo do outro, levantando sempre o outro. E assim, os dons que Deus nos dá, Deus dá à sua igreja, a cada indivíduo, os dons espirituais, nós não temos direito de dizer não para Deus e dizer não para o irmão ou não para a igreja. Não fazer mais nada nessa igreja. Estou com raivinha, não quero saber, não gostei daquilo outro, não vou fazer mais nada, vou ficar aqui sentado no banquinho, esquentando, acabou-se. Que se virem aí. Então, isso é uma realidade comum em nossos dias, com o advento da internet. As pessoas estão vendo as loucuras acontecendo, aí fica de braço cruzado, vendo as coisas acontecerem e depois, não vou fazer mais nada, não vou participar de nada, não quero ser instrumento de Deus em coisíssima nenhuma. Quero chegar na igreja, quero sair, ouvir a palavra e ir embora, e entrou aqui, saiu ali, pronto, acabou-se. Irmãos, Deus nos emprestou, nos deu dons temporariamente para Ele. Deus nos outorgou através do seu Santo Espírito para realizarmos e sermos instrumentos poderosos nas mãos do Redentor. Portanto, não temos direito algum em dizer não, em ajudar o nosso querido irmão que está na sua frente, que está atrás de você, que está ao seu lado, que comunga com você. Diversidade. Vemos aqui pessoas tão diferentes aqui nesse texto, tão distintas, de nacionalidade diferente, de povos diferentes. Um foi criado com rei, o outro era africano, o outro era asiático, o outro foi criado aos pés de Gamaliel, o outro foi...
pessoas totalmente diferentes. Até no ministério de Jesus, né? Jesus chama 12 complicados, né? Tinha um Zelote lá. Zelote era um grupo revolucionário que queria derrubar o governo de Roma. E está aí esse camarada junto com os outros, junto com Pedro, que queria tomar frente de tudo, que queria dar facada de todo mundo, que queria sair, né, fazendo sarceiro lá. Olha os tipos de pessoas que Deus chamou. Irmãos, nós não temos direito de escolher os eleitos. Que é a gente boa que a gente quer salvar para si, né? Tem muitos que caem nessa tentação de querer só comungar com quem gosta, com quem tem um super, hiper, ultra, mega afinidade. Então, Deus congregando aqui pessoas totalmente distintas, com costumes até estranhos uns aos outros. Então, o apóstolo Paulo trata muito bem sobre essa diversidade, lá em Gálatas 3:28, quando ele diz: não há judeu nem grego, diversidade étnica. Não há escravo nem livre, diversidade social. Não há homem nem mulher, diversidade de gênero. Mas todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Isso é uma beleza do evangelho, é essa, é comungar, é juntar pessoas diferentes, de faixas etárias distintas, e isso o evangelho promove para que a missão de Deus ganhe força, e assim possa se propagar com mais velocidade, porque nós, precisando uns dos outros, também exercendo os nossos dons para o progresso, o crescimento do evangelho aqui nesta cidade, como também ao mesmo tempo nos confins da terra. Então Deus quer pessoas distintas, dispostas a tudo por Cristo, para que edifique o outro, e o outro edificado por você ou pelo outro, assim possam juntos progredir, crescer na graça do Senhor. O seu corpo normalmente cresce sincronicamente. Sua mão não cresce mais do que a outra, seu pé não cresce mais do que o outro, e assim todo o seu sistema cresce proporcionalmente. É assim que o corpo de Cristo funciona. O crescimento gradativo, o crescimento é progressividade, e poder assim estarem prontos, disponíveis para transformação dos povos, para a edificação dos outros. Então Deus nos chama como uma diversidade de pessoas, porque Ele está pensando numa diversidade de trabalhos, de frentes de trabalhos, de faixas etárias, de povos distintos, que esta igreja precisa alcançar. Lembra lá de Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí ele vai dizer: ser-me-eis testemunhas, aí tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando era início da pregação do evangelho, quando estava começando a pregar o evangelho, eu já preguei naquele texto e disse erroneamente: não, irmãos, a gente primeiro é para pregar, é para anunciar aqui em Jerusalém, onde a gente está, nossa cidade. Depois, na Judéia, é nosso estado de Pernambuco, lá, né? Pernambuco, aqui é Paraíba. Depois, fora do estado de Pernambuco. E depois, outro país. Essa analogia é errônea. Porque o que Jesus está dizendo é: ao mesmo tempo que a igreja está aqui, ela, por ser diversa, ela deve estar acolá, ela deve estar lá também. Ao mesmo tempo que temos muitos congregando aqui, ao mesmo tempo Deus lhe deu uma missão, Deus lhe deu tarefas, Deus lhe deu responsabilidades, a responsabilidade missionária de ser enviado pelo Senhor aonde Ele lhe colocou, naquela universidade, naquela vizinhança, naquele trabalho, com aqueles funcionários. É assim, se enxergue como missionário onde Deus lhe enviou, naquele local que Deus lhe colocou. Às vezes as pessoas agradecem, né, que foi
que passou na universidade, que passou, ganhou uma porta de emprego, se abriu uma porta muito boa de trabalho, vai morar em outro estado e não sei o que e tal, vai estudar em outro estado e tal, e não entende que Deus está enviando este indivíduo para ele ser luz, para ele ser um instrumento poderoso do Senhor ali no meio daquela impiedade e perversão. Deus faz questão de comungar diversos pecadores, pensando na glória do nome dele. É assim, uma das primeiras características de uma igreja genuinamente missionária. Em segundo lugar, espiritualidade. É interessante que ele diz, e servindo eles ao Senhor, no verso 2, e jejuando. Essa primeira parte aqui, olha só. Servindo aqui é o mesmo que liturgia, ou seja, eles estavam juntos, somos uma diversidade agora, juntos somos fortes em Cristo Jesus, e juntos eles passaram a buscar verdadeiramente ao Senhor por algum propósito, irmãos. Eles estavam cultuando a Deus juntos, estavam orando, estavam cantando, estavam edificando uns aos outros com as palavras do Senhor. E o texto vai dizer jejuando. Você pensa que eles estavam cultuando assim e jejuando sem nenhum propósito? Não existe jejum sem oração. Jejum sem oração é dieta, fit. É dieta. Não existe jejum sem oração, tá? Todas as vezes que as Escrituras mencionar jejum, está intrínseco ali, embutido ali, oração. O ministério da oração vem primeiro, né? O jejum acompanha a oração. E não existe jejum sem propósito. Em toda a Bíblia, todas as vezes que você lê, do Antigo, de Gênesis a Apocalipse, jejum, jejuando, enfim, essa palavra é sempre algum propósito soberano de Deus, que Deus colocou no coração daquele indivíduo ou daquela igreja, ou daquele povo, né? Tem aquele jejum coletivo, né? Lá em Esther, né? Que ela pede para que orem e jejuem por ela adentrar a presença do rei, e ali poder receber um livramento, né? Que foi o livramento nacional, que envolvia até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A continuação daquele povo envolvia o nascimento, né, do nosso Senhor. Enfim, jejum, queridos, é dizer literalmente para o Senhor que: Senhor, eu não dependo da comida ou da bebida para viver. Nós não dependemos da matéria para viver. Nós dependemos do pão vivo que desceu do céu. Nós dependemos da água viva que flui no interior. Nós dependemos do Senhor. É isso, quando a igreja se reúne em jejum e oração por algum propósito soberano, por algum propósito que está no coração do Senhor, é atender os desejos de Deus, é buscar os interesses de Deus. Por que existe o jejum? É para isso, nos humilhar e desejar profundamente as coisas. Cumprir o mandamento, buscando em Deus, orar, buscando em Deus, jejuar por uma causa nobre que envolva a missão de Deus. Irmãos, lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8: e ouvir a voz do Senhor que dizia:
a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A resposta é uma oração. Eis-me aqui, Senhor! Envia ele. Foi isso que ele disse? Foi isso não. Você sabe que oração profunda foi essa? Uma breve oração. Eis-me aqui, envia-me. Então, por que esse povo aqui em Antioquia está orando? Qual o propósito desse jejum? Não existe jejum sem propósito. Em nenhum lugar das Escrituras. Eles estavam orando e jejuando, buscando a face de Deus. Sabe por quê? Para que Deus enviasse para os confins da terra homens dispostos a dar a sua vida pelo evangelho da graça. Portanto, irmãos, passem a orar, passem a cumprir o mandato do Senhor, que Ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. A partir da sua casa, a partir da sua família, a partir da sua igreja, ore: Senhor, eu estou incomodado, Senhor. Envia, Senhor. Opera, Senhor, para os confins da terra, onde há mais de 2,5 bilhões de pessoas sem nunca ter ouvido de Cristo. Mais de 22% das línguas dos povos ao redor do mundo não tem sequer um versículo bíblico. Senhor, envia a partir desta casa de oração, a partir da minha família, a partir dos meus, ou a partir de mim mesmo, Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Até quando você vai ficar com medo de se dispor ao Senhor, de orar ao Senhor, como Isaías orou profundamente? Até quando? Deus vai ficar insistindo, e conferência vai, conferência vem, culto de missões vai, notícias missionárias vai, vem, tudo mais, congressos e simpósios e workshops e tudo mais sobre missões. E até quando vai ficar resistindo à vontade do Senhor? Espiritualidade. Por que eles estavam orando e jejuando? A resposta no verso, na continuação do verso, que ele diz: disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Separai-me. De alguma forma o Espírito Santo falou na igreja, não sabemos como foi essa manifestação, enfim. Mas o importante é que ele está falando para a igreja, está conduzindo a igreja para aquilo e está também levantando e capacitando tanto os que estão enviando como aqueles enviados. Esse separai-me aqui é uma separação de trabalho, de funções. Eles não deixaram de ser membros da igreja de Antioquia, da Síria. É como se o missionário enviado por esta casa, por esta igreja, continuasse sendo membro desta casa e ali sendo um instrumento de Deus através dessa igreja nos confins da terra. E então, é interessante que Paulo e Barnabé, eles não têm um chamado para uma área geográfica específica. Eu não tenho um chamado para a Romênia. Não tenho. Irmãos, o meu e o seu chamado é para a pregação do Evangelho aonde Deus nos colocar, nos enviar. Eu sou chamado por Deus para anunciar Cristo. Seja a qualquer nível social, seja a qualquer gênero, seja homem ou mulher, seja qualquer faixa etária, seja, enfim, qualquer diversidade, qualquer tipo de pessoa,
se rendeu a Cristo, já tem um chamado para pregar o Evangelho. Isso todos nós sabemos. Agora o que acontece aqui é um direcionamento específico para determinado povo, região, trabalho específico, trabalho diferente, assim como Deus chamou alguns outros no Antigo Testamento para algumas atividades específicas, como Moisés, Gideão e tantos outros heróis da fé. Portanto, irmãos, nós precisamos orar por essa causa, que Deus levante em nosso meio homens e mulheres para estarem atuando com direcionamentos específicos dados por Deus nos confins da terra. Veja, a igreja de Antioquia aqui começa com essa importância de estar propagando o evangelho na sua região. Eles tiveram essa visão dada pelo Senhor para se expandirem para o redor do mundo. E não regredir, mas avançar. Espiritualidade, segunda característica de uma igreja missionária. Em terceiro e último lugar, parceria. Então, jejuando e orando. Por que eles estão jejuando e orando, irmãos? Por quê? Agora você sabe. Tem um propósito aqui. Era um envio. Eram as feras que eles iriam enfrentar. Eram as circunstâncias que eles iriam se deparar. Eram as estratégias que eles estavam traçando. Eram as viagens que eles iriam navegar ou trilhar. Então, orando e jejuando, porque as batalhas espirituais são reais e eles estariam iminentemente enfrentando. Então, por isso, a cobertura de oração da igreja é mais importante do que as ofertas. Mais importante. Muito mais importante. Se a igreja deixar de orar, é muito grave. Deixar de orar, interceder insistentemente por aqueles missionários. Aqui também, parceria. Eles estavam impondo sobre eles as mãos. Impor as mãos, a destra da comunhão, a destra da responsabilidade. Claro, é um costume, uma linguagem veterotestamentária. Vem desde o Antigo Testamento isso. E aqui significa, literalmente, nós estamos com vocês. Nós estamos juntos pelo que der e vier. Nós estaremos passando a tribulação de vocês. Nós choraremos com vocês. Nós sustentaremos vocês. Nós não abandonaremos vocês. Nós estamos com vocês, aonde quer que Deus os conduzirem. Essa é a destra, a imposição de mãos, o significado profundo de caminhar junto, de parceria, de companheirismo, de exercício da comunhão dos santos, de exercício de responsabilidade sobre o outro. Porque eu já vi, irmãos, de muito perto, de perto mesmo, pessoa olhar para frente da igreja, impuseram as mãos, enviando, era do interior, lá do sertão, aí foi enviado para Recife, para estudar e tal, se preparar melhor para voltar para o sertão e tal. Jovem crente, muito crente, servo do Senhor, consagrado, foi abandonado financeiramente, em oração também, por aqueles que impuseram as mãos sobre eles. Isso é uma realidade. Infelizmente, existe. Não abandone sob os quais você se responsabiliza espiritualmente. Vemos igrejas com propósito de derrubar e construir megatemplos. Aí, o que é que faz? Os missionários são peso para nós. Corta! E não sabe eles que
dízimos e ofertas, primariamente, deve ser direcionado para a obra do Senhor, para o avanço do Evangelho. Então, impondo sobre eles as mãos, responsabilidade da igreja do Senhor. E aqui os despediram. Eu gosto mais dessa palavra aqui. Os tradutores colocaram para suavizar, tá? No texto grego, é literalmente despachar ou mandar embora. Se tivesse escrito aqui, despachar. E impondo sobre eles as mãos, despacharam. Aí você, no século 21, você ia ler. E é objeto, é? Despacharam. Aí se tivesse escrito, mandaram embora, expulsaram os irmãos, velho. Irmãos, por que lá antes eles estavam orando e jejuando antes do Espírito Santo se manifestar? Por que eles estavam orando e jejuando? Você já sabe. Então, se eles oraram, jejuaram, né, pelo Senhor, pagaram preço, se humilharam, deixando de comer, de beber alguma coisa. Mas pelo quê? Por uma causa global, por uma causa transcendente, por uma causa espiritual, por uma causa de Deus. Aí ia chegar nessa hora, eles iam dizer, não vai não, gente, vocês não vão não. Eles os despacharam e os mandaram embora. Isso reflete que eles eram desapegados às figuras missionárias, à figura apostólica que eles estão enviando. Eles eram desapegados. Se fosse o contrário de algumas igrejas hoje, não, apóstolo Paulo jamais. Apóstolo Paulo é nosso conferencista. Ele é o nosso, ele fica aqui, temos um programa de palestras para ele aqui. Ele não vai não. Irmãos, eles eram desapegados de figuras, de personalidades. Porque está indo Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé, né? Então, uma igreja com esses dois camaradas, então, a igreja tinha tudo, né? Irmãos, desapego total a pessoas. Apego, sabe a quê? Ao propósito global de Deus. Despachar, mandar embora. Ore para Deus despachar uns aqui também. Ore, jejue até para Deus despertar aqueles que precisam ser despertados. É claro que nem todo mundo vai embora não, tá? A igreja vai ficar vazia. Mas ore por isso, para que haja muito choro no aeroporto. A mamãezinha lá, babona, a vovozinha, o vovozinho lá. Ai, meu neto vai embora, tão pequenininho, que eu já peguei no braço e agora tá indo. Eu achar é bom, crente, que manda esses pimpolhos, essas pimpolhas lá para os confins da terra. Eu tenho medo de mandar, porque para não morrer, né? Não sei o quê. Que morra com Cristo, que morra como testemunha viva do Evangelho e seja um legado para essa igreja. Parceria. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, no verso 4. O enviado pela igreja ou pelo Espírito Santo? Antagonismo? Não, nenhum. A Bíblia, explicando a Bíblia. A igreja estava sendo instrumentalização do Espírito de Deus. E ao mesmo tempo, o mesmo Espírito de Deus era aquele que está dando convicção de direcionamento para aqueles que estão sendo enviados. A obra de Deus sempre a obra missionária é em parceria, é em trabalho conjunto, nunca por isolamento. Primeiro camarada que chegar nessa igreja e disser, eu tenho um chamado. Tu é de qual igreja? Não tenho igreja não. Tu é de qual missão? Não tenho nenhuma missão não. Deus me chamou para aquele local, para aquele lugar ali, e vocês devem estar me abençoando por eu estar indo para aquele lugar. Isso é comum, tá, irmãos? Chegar em algumas igrejas por aí, viu?
Uns malucos chegam numa igreja e diz que tem um chamado e vocês têm que dar dinheiro a ele e pronto, acabou. Loucura isso. Sempre foi trabalho em equipe, sempre o missionário vai estar submetido a uma liderança. Nunca por conta própria, nunca. Então, irmãos, continuando aqui parceria, na última parte do verso 5 ele diz assim: tinham também João como auxiliar. Irmãos, gosto demais desse trecho. João Marcos não é mencionado aqui no verso 2. Separai-me agora, João Marcos. Não está. E agora? Ele é um intruso? Ele é alguém que está... Em Recife a gente chama de bolacha, né? Quando a pessoa é convidada para uma festa. Não é convidado para uma festa e vai. Lá é de bolacha. Foi de bolacha. Não. Aqui é de quê? Penetra, né? Que é de penetra, né? Antigamente as pessoas iam de bolacha e ninguém reclamava, né? Hoje tem que ter a senha, não sei o quê. Então, João Marcos não está de bolacha aqui. Não está de penetra aqui, né? Gente, é impressionante por que o texto está trazendo isso aqui, essa realidade. João Marcos, um jovem, um moço, é o mesmo aquele que escreveu o Evangelho, que leva, né, seu nome, Marcos, né? Cooperador do Evangelho, a igreja se reunia na casa dele. A sua mãe se chamava Maria, não a Maria, mãe de Jesus, é um nome muito comum da época. E tendo a igreja na casa dele, obviamente ele foi impactado pelo Evangelho. Então, né, viu, né, grandes líderes passando pela casa dele, com certeza. E assim, era sobrinho de Barnabé. Né? Pastorzão Barnabé, né? Filho da consolação, Barnabé, né? E aí, com certeza era convidado do Barnabé. E a palavra auxiliar aqui, o texto poderia colocar outros verbetes gregos para escravo, para tipos de escravo. Mas colocou justamente o pior tipo de escravo, que era aquele que era condenado a remadores de galé. Aqueles filmes aí épicos, né? Ben-Hur, entre outros lá, retrata os remadores de galés, o motor do navio. Aquele que não está aparecendo, mas está fazendo. É aquele tipo de escravo que estava à disposição, na mordomia, para que a obra missionária andasse e ele pudesse ser útil nas entrelinhas. Então, João Marcos, alguns entendem que ele estava comprando pão, passagem de navio, auxiliando de alguma maneira, conseguir algum jumentinho para carregar as coisas, enfim, para o tipo de auxílio, né, na vida comum, para que os missionários, os obreiros, pudessem estar pregando o Evangelho sem muito peso, sem muita preocupação. E também, alguns também adicionam que possivelmente os novos convertidos ele, né, acolhia e assim instruía na palavra. Então alguém que não foi chamado aqui no verso 2, mas está sendo um instrumento de Deus junto aos obreiros. Essa linguagem, essa forma aqui de envio, de sair os 3 e tal, ou mais um pouco, ou aqueles obreiros com auxiliares, retratava os escudeiros de guerra no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em vários textos bíblicos falam, né? Jonatas, quando vai numa montanha lá, escalando para derrotar os filisteus, né? Cada filisteu que era derrotado, o auxiliar, né? O escudeiro, né? Estava ali sempre à disposição, batalhando também. No texto lá da batalha lá, de quando Saul recua, com o exército de Davi se dispõe lá, aquela coisa toda, o texto diz lá também que o escudeiro de Golias ia diante dele e tal, carregando as ferramentas. Então, quando foi na invasão da Rússia contra a Ucrânia, com mais de 100 mil soldados, né, na fronteira, passaram a invadir, a mídia, né, estatal russa afirmou que tinha mais de 100 mil na retaguarda também.
Mais de 100 mil. Ou seja, os escudeiros hoje são, todo o exército sabe muito bem disso, historicamente, os escudeiros hoje são os auxiliares que estão fazendo diversos trabalhos para poder aquele exército, aquela linha de frente, poder se despreocupar e poder se preocupar somente em atacar o inimigo. Então, aqui nós entendemos que o trabalho de parceria envolve cada irmão, cada irmã, naquela diversidade que nós vimos lá atrás. Por que é importante a diversidade aqui na parceria? Porque cada irmão, cada irmã tem dons, talentos que podem estar sendo instrumentalizados pelo Senhor em várias áreas da vida cristã. E com isso podemos até convidar vocês, alguns de vocês, para serem instrumentos de Deus, se Deus quiser, lá na Romênia, no período do verão, junho, julho, agosto, para assim abençoar com trabalhos sociais ali no leste europeu. Você pode ser este que pode algum dia, não somente a nós, mas também a outros missionários, você pode estar visitando e sendo instrumento da graça de Deus com seus talentos naturais e com seus dons espirituais, poder abençoar bravamente aqueles que estão em campo. E assim o testemunho de Deus na vida daquele povo será impactante e você certamente ficará regozijado com o que Deus estará continuando a fazer através da sua vida, da sua caminhada, da sua jornada, sendo instrumento do Senhor. Que em nome de Jesus trabalhemos como uma diversidade de dons e de pessoas distintas, pelo Senhor, pelo progresso do Evangelho, onde estamos e também nos confins da terra, que exerçamos uma profunda espiritualidade, de não rebaixar, não deixar de orar, se animar no Senhor e estar batalhando pela causa do Evangelho no mundo, orando também para que Deus levante homens e mulheres a partir desta casa, a partir da nossa família. Também trabalhar em parceria, junto com os outros, não abandonando, trabalhando juntos pelo progresso do Evangelho, se dispondo também a ser instrumento de Deus ali e nos confins da terra. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Pai Celeste, te louvamos, te bendizemos mais uma vez. Te pedimos, ó Deus, que tudo isso seja aplicado no coração de cada um, que o Senhor realize teus projetos na vida de cada indivíduo que ouviu a tua palavra, que o Senhor faça os teus poderosos feitos na vida de cada um e que o teu evangelho seja profundamente propagado, divulgado, e teu nome seja glorificado através desses irmãos aqui. No nome de Jesus, abençoe grandemente esta igreja, para a glória de Deus, na face de Cristo. Amém.